Quais os três principais indicadores no mundo das criptomoedas? Será mesmo que eu consigo identificar um ponto de reversão de tendência? Ou mesmo quando o gráfico vai subir de preço, favorecendo os compradores, ou cair de preço, favorecendo os vendedores? Saiba nessa série de 3 vídeos quais os indicadores que eu mais uso no meu setup. Se você não quer perder nenhuma novidade sobre esse conteúdo, fique nessa série de vídeos até o final, não pule nada, porque você vai aprender muito nesses vídeos. Mas antes de mais nada, DJ, solta aquela vinheta aí do canal. Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Lipe Crypto Trader. E se você é novo por aqui, você já sabe, chega aqui deixando o seu like nesse vídeo, deixando o seu comentário, inscrevendo-se aqui no botãozão vermelho que vai aparecer aqui embaixo do vídeo e escrito inscreva-se. E é lógico, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí e pessoas que gostam do universo das criptomoedas e querem aprender um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Lembrando que na descrição desse vídeo vão ter minhas redes sociais, me sigam lá e vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Lembrando que hoje começa uma série de 3 vídeos onde eu vou apresentar os 3 principais indicadores do mercado financeiro voltado ao universo das criptomoedas. Então, não pule nenhuma parte desse vídeo. Lembre-se que a pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição. Então, se você quer aprender sobre indicadores de mercado cripto, fique nesse vídeo até o final. É muito importante para o seu aprendizado. Bom, então vamos ao que interessa. Galera, primeiramente, nesse vídeo que vai introduzir o assunto e vai apresentar o primeiro indicador dessa série, eu quero falar um pouquinho para vocês, rapidamente aqui, sobre um camarada muito importante que introduziu esse conceito no mundo de análise técnica no mercado financeiro, que foi Charles Down, um jornalista americano que começou a observar o mercado e a descobrir algumas conceituações, né, e observações a respeito das movimentações de preço. Ele foi um jornalista americano que viveu ali no século XIX e ele fez importantíssimas descobertas a respeito das movimentações de preço, porque até então pouco se entendia sobre a lógica das movimentações de preço. E ele começa a observar isso e digamos assim, escrever isso, né? Colocar isso num papel. E isso veio trazer a todos nós um grande aprendizado sobre diversas teorias aí. Uma delas é a teoria das tendências, né? Tendência primária, secundária, terciária. Mas o que eu quero falar sobre isso? Justamente sobre o ponto em que ele fala que a tendência primária, né? Ou seja, a tendência que predomina numa movimentação de preço, ela é acompanhada pelo volume de negociações. Aí você fala assim, Lipe, pô, mas você está enrolando, falando sobre Down, sobre século XVIII, o que esse cara tem a ver com isso tudo? Por que você está falando sobre esse cara se o vídeo é de indicadores de criptomoedas? Porque justamente esse indicador de volume é o primeiro indicador que eu quero te apresentar no vídeo de hoje. E Charles Down ele diz que uma vez que eu tenho uma tendência primária e essa tendência ela é de alta, geralmente o volume das negociações de compra serão muito maiores do que o volume das negociações de venda, certo? Então,
É bem simples, porém, eu vou mostrar isso no gráfico para vocês entenderem qual é a grande sacada dessa afirmação e dessa descoberta de Charles Darwin, tá? Então vamos ao gráfico. Não se assuste, prepare o seu cafezinho aí, a sua bolacha ou biscoito e vem comigo aí, tá bom, galera? Vamos lá. Então, aqui a gente tem dentro da plataforma do TradingView, que eu já apresentei inúmeras vezes aqui para vocês, o gráfico de Bitcoin negociado ao dólar Tether, tá? O USDT. E a gente observa, galera, que o preço do Bitcoin há um bom tempo, né, ele vem fazendo o quê? Caindo, né? Deixa eu até dar um zoom out aqui nesse gráfico para a gente ver melhor. Lembrando que eu estou no time frame diário, como vocês podem ver aqui, ó, na setinha do mouse, time frame diário, onde cada candlezinho desse significa um dia de movimentação de preço. Então, o que que a gente tem aqui exatamente? O Bitcoin fazendo um movimento de preço que nos indica que estamos numa tendência de baixa. Tá bom, Lipe, mas o que que é tendência de baixa? Rapidamente aqui, quando eu tenho topos e fundos descendentes. Olha aí, topos e fundos descendentes. Bem básico, né? Bom, vamos lá. Então, Lipe, e onde entra esse volume que você falou, esse indicador de volume que você me apresentou no início do vídeo? Bom, vamos lá. Você pode ver que aqui embaixo, galera, ó, bem aqui embaixo, a gente tem diversas barras aqui, né? Como se fossem candles, né? Mas na verdade são colunas onde eu tenho o indicador de volume representado nesse gráfico. E o que que é esse indicador de volume propriamente dito? Bom, esse indicador de volume, ele basicamente vai significar o seguinte: quanto maior eu tenho uma coluna dessa, sendo vermelha ou verde, né? Aí você configura como você quiser, significa que eu tive mais capital injetado naquele momento, naquele candle correspondente, para compra ou para venda. Ora, então vamos tentar esmiuçar mais ainda essa explicação. Deixa eu apagar essa seta aqui e você já vai entender. Vamos lá ampliar um pouco isso aqui? Tá, vamos lá. Então, Lipe, significa dizer, por exemplo, que se eu tenho esse, esse indicador aqui de volume de compra elevado, significa que eu tive mais dinheiro investido nesse momento do que em todos esses outros aqui, ó? Sim, significa sim. Eu tive muito mais capital, por exemplo, investido nesse candle aqui, ó, que corresponde a esse candle aqui, ó, no gráfico. Bom, deixa eu tentar aqui ajeitar. Estão vendo esse candlezinho aqui, ó? Esse candlezinho verde de compra, ele teve uma grande movimentação de preço, que corresponde justamente a essa coluna de movimentação aqui, indicando o volume de compra muito alto. Então vamos lá. Tá, Lipe, até aí tá muito fácil, tá muito simples. E o que que isso tem a ver? Como que eu vou usar isso a favor da minha análise? Simplesmente, então, voltando lá na teoria de Down, a gente tem a afirmação
de que o volume ele acompanha geralmente a tendência primária. O volume ele acompanha a movimentação predominante do mercado, tá? Então, lembra que a gente analisou aqui que o Bitcoin está em tendência de baixa, uma vez que eu tenho topos e fundos descendentes num bom período de tempo, acontecendo de forma sucessiva, né? Então, o que que eu posso analisar em relação ao volume e como eu posso posicionar minhas trades de acordo com esse volume? Bom, observem bem que uma vez que eu tenho essa movimentação toda aqui de preço, ó, de venda, que está bem nítida aqui, né? Vocês observem que aqui embaixo ó, eu tenho um volume muito maior de venda do que de compra, certo? Até aí tudo bem? Concordam comigo? Ok. E aí, quando eu alcanço esse patamar aqui de baixo, que seria um ponto de suporte, dentro desse triângulo descendente, delimitado por essas linhas aqui, ó, laranjas, estão vendo essas linhas laranjas aqui, ó, a superior e a inferior? É porque o Bitcoin, na verdade, está dentro de um triângulo descendente. Mas não se apavorem com isso. O objetivo do vídeo não é analisar essa figura, mas só para vocês entenderem que quando o preço bate nessa linha inferior laranja, funciona como um ponto de suporte e há uma tendência a quando o preço bate naquele patamar, ele voltar a subir novamente, devido a ser um ponto de suporte nítido, tá? Então, recapitulando aqui, tínhamos dentro dessa movimentação aqui de venda um volume predominantemente de venda, ok? Estão comigo? E o que que acontece a partir desse momento onde a gente atinge esse patamar aqui em amarelo? Bom, aí, olha a mágica começando a acontecer. Deixa eu apagar aqui esse círculo aqui. Observem bem, vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom. Observem bem que até esse momento eu tinha anteriormente um volume de compra bem tímido. Olha só. Antes, um volume de compra bem tímido, volumes de compra bem tímido, sendo engolidos por esse volume de venda, tá? Ok? Vamos lá. E agora, vocês observem que quando o preço atinge esse patamar aqui, a gente tem uma primeira tentativa dos compradores, justamente aqui, ó, primeira tentativa dos compradores nesse candle aqui, ó, de volume, nessa coluna de volume, de tentar reverter essa tendência para uma tendência de alta dentro desse triângulo descendente que a gente está vendo na imagem de Bitcoin. Então, você pode se perguntar, ora, mas o preço continua caindo. Sim, eu concordo, o preço continua caindo. Mas existe, nesse momento, uma oportunidade de você olhar o gráfico e analisar de uma maneira diferente. Uma vez que você vê que pela primeira vez apareceu uma coluna de volume de compra maior do que as colunas anteriores. E aí você se pergunta o seguinte, ora, por que que agora os compradores estão injetando muito mais capital do que antes? É porque existe nesse momento uma onda de compra começando a ser maior do que a onda de venda. Então vamos lá. O que que a gente tem a partir daí? A gente percebe que ao decorrer aqui
do tempo, os compradores ainda ficam desconfiados, né? Vocês podem ver aqui, ó, desconfiança ainda. E aí, ó, o preço começa a dar uma lateralizada, vendedores e compradores equilibrados, né? E aí, galera, ó, aqui a venda novamente predominando, tá? E aí, finalmente, olha o que que a gente tem aqui, ó. Finalmente, a gente tem um dia, 2 dias, né? 3 dias, 4 dias seguidos, onde o volume de compra foi muito maior do que o volume de venda. E o que que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem, depois de um longo período, uma movimentação em volume discrepante das movimentações anteriores, que são essas movimentações aqui, ó. Olha o volume anterior de compra, bem abaixo, né? Desse patamar aqui, ó, bem abaixo. Então, quando ele atingiu lá atrás aquela coluna de volume de compra, foi um ensaio já dos compradores avisando o seguinte: ó, estamos chegando na área, vamos comprar e vamos tentar reverter essa tendência de baixa para uma tendência, nem que seja momentânea, de alta. Então vamos lá. E aí, tudo bem que alguns dias depois isso foi se consolidar. Mas você percebe também o seguinte: ao mesmo passo em que o volume de compra começa a aumentar, o volume de venda, que era muito grande aqui, ó, começou a diminuir. Começou a diminuir. E aí, a gente tem um dia decisivo, que foi esse dia aqui, ó, esse candlezinho aqui, ó, que foi onde os compradores começaram a dominar. E aí, eles vão parar de dominar só lá na frente, vários dias depois. Eles dominam as movimentações até o preço atingir a parte superior do nosso triângulo descendente lá, tá? Aí você pode falar assim: pô, Lipe, tá meio complicado, tá meio difícil, mas vamos com calma e vocês vão entender. Estão percebendo que aqui, ó, os compradores começaram a vencer essa queda de braço? Ok? Sim. Então, o que que eu quero dizer com isso tudo sobre o indicador de volume? Eu tenho uma tendência de baixa. Qual o volume que eu vou ter muito maior? Volume de venda, que é o que a gente viu aqui, ó. A gente viu aqui, volume de venda predominante. Sendo que o que eu começo a ter a partir desse candlezinho aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó, eu começo a ter um volume de compra muito maior que o volume de compra apresentado anteriormente, ó. Olha os volumes de compra anteriores, ó, bem baixos, que nem chegavam perto desse patamar aqui, ó, que chegou depois o volume. Então, o que que eu tenho a partir desse momento? Compradores mais fortes em volume que vendedores. E aí, o que que eu tenho? Uma reversão de tendência, galera. Sim, esse é um momento em que você olha para o gráfico, vê um volume de compra que depois de muito tempo estar perdendo, ele começa a vencer o volume de venda e ganhar essa queda de braço. E onde você vai posicionar o seu trade? Você que agora sabe analisar o indicador de volume. Você vai colocar o seu trade justamente nesse movimento aqui, ó. Justamente nesse movimento. Por quê? Você vê que o indicador de volume, ele te dá o sinal
de que compradores podem começar a vencer por um bom tempo essa queda de braço, e isso continua ocorrendo ao longo de um grande período de tempo, tá? Como eu disse para vocês, cada candlezinho desse aqui, ó, significa um dia. E aí, você pode se perguntar aí, pô, mas quantos dias? Quantos dias esses compradores venceram, Lipe? Quantos dias eles venceram? Vou te falar agora. Pegando a ferramenta aqui da extensão de data, ó, olha lá. 31 dias. 31 dias. Ou seja, um mês que você poderia estar em posição de hold, tranquilo com o seu capital depositado, esperando o preço atingir esse patamar aqui, ó, da linha superior do triângulo descendente, onde você observa que aí sim, nesse ponto aqui, são quando os vendedores começam a ganhar a queda de braço novamente, tá? Então, observem bem que durante 31 dias os compradores começaram a dominar dentro de uma grande tendência de baixa, eles começaram a dominar uma tendência de alta dentro da grande tendência de baixa que o mercado estava apresentando. Ou seja, tendência maior, vamos lá, tendência maior, tendência de baixa. A tendência principal é a de baixa. Mas durante 31 dias, como vocês podem ver aqui, os compradores ganharam. Ganharam. Por quê? Olha aqui. Eu tenho compra maior que venda. Eu tenho compra maior que venda. Certo? Eu tenho compra maior que venda. E mais uma vez aqui, ó, compra maior que venda. Então, o indicador de volume, galera, vai ser justamente para isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. O vídeo de hoje foi para apresentar exclusivamente esse indicador de volume, tá? Não se esquece, galera, deixa seu like nesse vídeo, inscrição aqui no canal, compartilha esse vídeo para seus amigos aí, colegas que gostam de mercado financeiro. Isso não serve só para criptomoedas, serve para qualquer tipo de análise técnica em que você use o volume. Aí você vai falar, Lipe, como é que eu ativo o volume? Dentro da plataforma TradingView, ele já vem automaticamente pré-configurado com o volume para você fazer essa análise, tá? Então você não precisa ativar nada. Dentro da Binance, você vai ver ali, por exemplo, que tem um VOL dentro do gráfico ali, na parte inferior ali, que você vai clicar ali, tanto no celular quanto ali na plataforma, no PC, para ativar o volume. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse é o primeiro dos 3 vídeos que eu vou fazer falando sobre indicadores do mercado cripto. E caso você não tenha entendido alguma parte, galera, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu vou responder todos os comentários possíveis aí, tá? E de coração espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo e comecem a utilizar aí dentro das suas trades, tá? Basicamente, resumindo a história, volume, mais uma vez, ele acompanha a tendência principal. Dentro desse exemplo que a gente mostrou, a gente tinha uma tendência de baixa, ou seja, o volume de venda era muito maior que o volume de compra. A partir do momento que você vê que esse volume de venda começa a cair e o de compra aumentar, opa, você acende a luz de alerta. Você pensa, opa, vem aí uma reversão de tendência. E a partir dessa indicação, numa mudança de volume de venda para compra, você pode posicionar a sua trade
a favor de qualquer um dos lados, né? Da compra ou da venda, baseado no indicador de volume, certo? Que nesse movimento aqui, ó, foi nesse ponto, justamente nesse candlezinho pequenininho, ó. Vou até tirar aqui para fazer uma leve explicação, ó. Vou tirar aqui esse rabisco amarelo. Porque vocês podem perceber que esse candlezinho aqui de cima, ó, verde, esse que eu estou circulando agora, é bem pequeno. Porém, ele é pequeno no tamanho dele, em candle. Mas olha o volume de compra que eu tive, ó. Olha o volume de compra que eu tive nele. Muito grande, ou seja, o tamanho de um candle, galera, não necessariamente expressa o volume envolvido nele. O volume que eu digo é a quantidade de capital, lembre-se disso, quantidade de capital envolvida dentro daquele candle, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Vão com calma nesse conteúdo. Olhem na internet aí mais sobre a teoria de Down, que fala sobre muitas coisas úteis aí para gente que trabalha com o mercado financeiro. E Deus abençoe a sua vida. Tamo junto sempre. Como eu sempre falo, de olho no mercado. Fui!